neste computador. Então, vamos fazer o exercício 179, onde se trata de aplicar um método de separação de variáveis, no caso de uma equação diferencial, às derivadas parciais. Logo, o que é um método de separação das variáveis? É essencialmente assumir que a solução desta equação pode escrever-se na forma de um produto de uma função grande X de X por uma função grande T de T. Okay. Eu aqui tenho sempre um pequeno comentário a vos fazer, porque quem me ensinou este tipo de equações não foram os meus professores de matemática, mas foram os meus professores de física. E é importante entender que tipo de hipótese nós estamos a fazer e que tipo de afirmação nós estamos a fazer quando dizemos que uma função escreve-se desta forma. Logo, em particular, fisicamente, em particular, o que é que um fenómeno físico modelado por uma equação às derivadas parciais, ou neste caso tem que ser às derivadas parciais, porque tem várias variáveis, que tipo de propriedade tem que ter esse fenómeno físico para que as soluções que o representam possam escrever-se como uma multiplicação, uma fatorização de uma função que depende de x com uma função que depende de t. E a primeira observação é que, no caso geral das funções de duas variáveis, isto não acontece porque há sempre uma interdependência entre as variáveis x e as variáveis t. Nós vimos exemplos disso, por exemplo, ao início da matéria, quando estudamos equações exatas e não exatas. Este tipo de equações de funções de duas variáveis pode escrever-se da forma t é de x mais cosseno de t, e não tem qualquer hipótese, uma função destas não tem qualquer hipótese de escrever-se desta maneira. Logo, é uma hipótese, a possibilidade de nós usarmos o método de separação de variáveis, ele traduz uma hipótese que está a ser feita não só sobre a solução, mas sobre o próprio fenómeno físico que a equação diferencial às derivadas parciais está a modelizar. E a palavra aqui chave é a palavra que eu usei aqui, que é da interdependência de x e t, que não aparece aqui. Ou seja, aqui, quando eu escrevo, eu fatorizo, ou eu posso fatorizar uma função 1 desta maneira, o que eu estou a dizer é que a dependência em x da função u é independente da dependência em t. E isso traduz em propriedades geométricas do próprio fenómeno físico. Ou seja, as direções desse fenómeno, quando nós olhamos numa direção x, do eixo do x, ou quando nós olhamos o mesmo fenómeno na direção do eixo dos t's, os dois, ou seja, o que vamos observar vão ser fenómenos, subfenómenos, entre aspas, independentes. Logo, é uma pergunta que eu aconselho vocês fazerem aos vossos professores de física, porque provavelmente eles responderão de forma muito mais clara do que eu, qual é a hipótese física que está a ser feita sobre a lei que modeliza o fenómeno quando nós fazemos o método de separação das variáveis. Mas espero que vocês tiveram a ideia. A ideia é, essencialmente, há uma independência das direções, da direção espacial em relação à direção temporal. Já agora podia dar um exemplo disto, que é uma coisa que eu não fiz. Eu esqueço-me sempre de dar exemplos físicos deste tipo de coisas. E o exemplo físico mais importante vai ser o exemplo de uma onda eletromagnética que não vai ser modelada por uma equação de difusão, vai ser
manipulada pela equação de onda, que é diferente, mas no caso de uma onda eletromagnética, vocês vão ver, já viram, ou vão ver o dia, que é uma função que vai escrever-se da forma, os componentes da onda eletromagnética vão escrever-se da forma kx menos ômega-t. E claramente isto escreve-se da forma IKX vezes E de menos I ômega-t. Ou seja, uma onda eletromagnética, ela traduz dois tipos de ondulação, uma ondulação, uma onda do espaço, e uma onda no tempo, que é aquilo que a gente observa, por exemplo, com as ondas do mar. Há um deslocamento no espaço e, ao mesmo tempo, há uma oscilação no tempo. Logo, há muitas coisas a dizer sobre, fisicamente, a dizer sobre o que está por trás do método de separação das variáveis. Bem, vamos limpar isto tudo e vamos resolver este exercício sem perder muito tempo em comentários. Nós tínhamos aqui du sobre dt é igual a d2u sobre dx2. Nós fizemos a hipótese que o u escrevia-se então da forma de uma função x de x vezes uma função t de t. Isto eu recordo que é uma e de p. Quando eu faço a substituição, isso vai me dar claramente x de x vezes t' de t, porque eu estou a derivar só em ordem à variável t, que é igual à derivada segunda de x vezes t de t. Pela mesma razão, eu aqui estou a derivar em relação à variável x, e a variável t será considerada uma constante. Se vocês dividirem esta expressão por x vezes t, ou se quiserem de outra maneira, isolarem de um lado uma equação, os termos que só dependem de x e do outro lado os termos que só dependem de t, ou seja, passei o x deste lado e o t do outro, t' de t sobre grande T de t, o que observam é que temos aqui uma função que eu posso chamar, que eu vou chamar f, grande f de x, que é igual a uma certa função grande g de t. É o nome que eu estou a escolher para chamá-las. E esta relação é verificada por qualquer seja x, qualquer seja t, nos intervalos que nos interessam. E isso, o facto de ter uma função de x que é igual a uma função de t, implica que essas funções são constantes. Temos aqui uma constante, lambda pertencendo a R, constante. É muito fácil de ver porque é que nós temos esta igualdade entre estas duas funções com uma constante. Basta, por exemplo, pegar nesta igualdade e fazer a derivada parcial do grande f de x em ordem a x. Isto vai dar claramente a derivada de grande f em ordem a x. Mas por causa desta igualdade, isto também é igual à derivada parcial em ordem a x de grande g de t. Só que grande g de t não depende de x, logo esta derivada vai ser zero. Logo isso quer dizer que f', grande f' é igual a zero. E grande f' ser igual a zero quer dizer que o f é constante. Mas se o f é constante, como temos esta igualdade, o grande g, ou esta igualdade, se quiserem, o grande g é constante. Esta constante tem um nome, é chamada a constante de separação. E ela não, ou seja, o termo separação não só aparece aqui porque nós separamos a dependência em x vezes a dependência em t, mas sobretudo passamos de uma equação às derivadas parciais que só envolvia uma equação, uma igualdade, a uma equação, a um sistema de equações agora que envolve duas igualdades, é uma constante indeterminada por enquanto lambda, que são desta vez equações ordinárias. Isto pode ser escrito agora da maneira seguinte, ou seja, x segunda menos lambda grande x igual a zero e t' menos lambda grande t igual a zero. Estas coisas em cima dependem de x
e em baixo vem tudo de pequeno t, vamos dizer. E são estas coisas duas equações diferenciais ordinárias. Ou seja, a força deste método é que passamos de um problema que a priori não sabemos resolver a um sistema de equações que sabemos resolver. Por exemplo, a mais simples das duas vai ser esta. Aqui nós sabemos que a solução t de t vai escrever-se como uma certa constante vezes exponencial de menos lambda t. Menos, não é menos, é mais, desculpa. Mais lambda t. Também temos a equação acima, que é uma equação de ordem 2, linear, a coeficiente de constantes. E essa também sabemos resolver a partir de um polinómio característico. Logo, o polinómio característico aqui vai ser um polinómio da forma r ao quadrado igual a lambda. E nós precisamos de resolver este polinómio característico para obter a solução. Claramente, não é possível determinar essa solução, ou seja, podemos ter um caso onde as raízes são reais, distintas, ou podemos ter o caso onde o R, as raízes são complexas. Logo, nós precisamos de mais condições para poder resolver a equação da segunda ordem. E vamos encontrar estas condições a partir das condições de fronteira. As condições de fronteiras que são dadas no enunciado. Logo, eu vou repeti-las, vou escrevê-las. Temos u de 0t mais a derivada parcial em ordem x em 0t, que vai ser igual a u de πt mais a mesma derivada parcial em ordem x em πt, que são ambas iguais a zero, assim como uma condição inicial, porque em t igual a zero, onde nós temos que isto é cosseno x menos seno x. Usando novamente a hipótese de separação de variáveis, nós podemos, da mesma forma que derivamos estas duas equações ordinárias, ver que, por exemplo, a segunda vai escrever-se grande x de x vezes grande t de zero. Mas grande t de zero, nós sabemos que vai ser a constante c. Ou seja, isto vai ser esta constante de grande c vezes grande x de x. Isso quer dizer que nós não precisamos de resolver a equação de ordem 2. Nós temos aqui a solução desta equação. Vai ser grande x de x é igual a 1 sobre grande c cosseno de x menos seno de x. Ou seja, esta função é a solução desta equação, que é uma equação de ordem 2, linear, a coeficiente constantes. E nós sabemos que para uma solução desta equação escrever-se como múltiplo de cosseno de x menos seno de x, sabemos que a raiz do polinómio característico tem que ser da forma r igual a zero mais i. Porque aqui, no caso geral, seria r de alfa mais i beta. E aqui nós teríamos exponencial de alfa x vezes uma constante vezes cosseno de beta x, etc. Logo aqui nós temos que o alfa é igual a zero e o beta é igual a 1. O beta é igual a 1. Sim, o beta é igual a 1. Beta é igual a 1. Isso quer dizer que o r ao quadrado, que é i, ou seja, isto é i, vai ser igual a menos 1. Logo, a segunda condição de fronteira, é suficiente para me dar o valor do lambda. Logo, o valor do lambda vai nos dizer que aqui nós temos, na solução do t, nós temos exponencial de lambda t, ou seja, menos t. Bem, o que é que resta fazer? Se nós repararmos agora, já temos tudo.
Temos o t, o grande T, e temos o grande X. O que faltaria fazer, que eu não vou fazer, que eu deixo em trabalho de casa, é verificar que, de facto, a solução que nós encontramos aqui, o X vezes o grande T, ele satisfaz esta condição. Ou seja, esta condição, para este problema, é redundante. Ou seja, a solução vai, de facto, satisfazer isto. É fácil de vê-lo, basta calcular a derivada do X. Basta usar esta propriedade e ver que aqui vai ser x, x de 0 mais x de linha de 0 igual a x de π mais x de linha de π igual a 0. E fazer o cálculo para x pequeno igual a 0 e x pequeno igual a π e ver que isto está satisfeito. Logo a solução escreve-se constante vezes 1 sobre constante, cancelam, é de menos t. Cosseno de x menos seno de x. Perguntas? Bom, o que é que eu posso dizer sobre a aplicação deste método no caso geral, ou seja, para outras equações? Bem, o princípio é sempre o mesmo, ou seja, o princípio é sempre separar as variáveis, substituir na equação, independentemente da equação que nós vamos ter, substituímos na equação. Separamos as variáveis, como fizemos aqui, depois da substituição, de forma a fazer aparecer uma constante de separação. Isso vai nos permitir duplicar, ou decompor-se, talvez seja a palavra mais adequada, a equação às derivadas parciais em duas equações ordinárias, que nós vamos precisar de resolver. E para resolver essas equações ordinárias, para obter a solução dessas equações, eu vou sempre precisar de considerar as condições de fronteira. Logo, o que é que aqui neste exercício simplifica muito os cálculos e a sua resolução, é que quando nós confrontamos as nossas equações e as soluções com as condições de fronteira, nós conseguimos deduzir o valor da constante de separação. Ou seja, só há um valor possível da constante de separação que nós vimos ser menos 1. Isso garante a existência da solução. A solução pode escrever-se dessa forma. Ou seja, vocês, eu penso, já viram ou vão ver na teórica que há situações onde as condições de fronteira vão produzir uma infinidade de constantes de separações possíveis. Isso quer dizer que vamos ter uma infinidade de soluções distintas que vão escrever-se desta maneira. E, ao final de contas, a solução geral vai ser uma combinação linear infinita dessas soluções. Só para um bocadinho mostrar que tipo de coisas nós vamos obter, vamos ter para cada constante de separação uma solução U de n de x de t, que é igual a um certo x de índice n, que depende da constante de separação, vezes um certo grande t de n de t, e a solução U geral, ela escreve-se como uma combinação linear infinita, eventualmente infinita, de estes, nós vamos chamar aqui AN. U de n, não devia chamar AN, porque AN vai ter outra interpretação, vamos chamá-lo C de n, U de n, x de t, ou seja, soma sobre n. Cn, xn de x, desculpa, grande T, n de t. Eu gostaria de escrever isto um bocadinho melhor, para ficar mais bonito, porque eu tenho mais coisas para dizer sobre isto. E reparem aqui que, se era verdade que para esta solução específica a dependência em x
ou seja, a variação em x é independente da variação em t, isto já não é verdade aqui. Ou seja, esta soma, o que é que ela vai fazer? Ela vai criar uma interdependência entre a variável x e a variável t. Nós não, no caso geral, nós não somos capazes de fatorizar essa soma num produto de uma função de x vezes uma função de t. E isso tem uma importância fundamental. Essencialmente, e agora eu lembro-me aquilo que eu esqueci de dizer a todos os outros turnos sobre a interpretação mais importante física desta decomposição, essencialmente, o que eu estou a dizer é que o x, a variável x e a variável t, elas não interferem. Essa independência pode-se traduzir fisicamente por uma ausência de interferências. Enquanto quando nós estamos a fazer estas somas, cada um dos termos diferentes que vão aparecer nesta soma, imaginamos x1 de x grande t1 de t, etc. Imaginamos aqui um índice qualquer, xn de x, tn de t. Estas somas vão interferir. Vai haver aquilo que chama-se mesmo uma interferência. Não era a palavra. A palavra independência era boa, é boa. Mas a palavra interferência ainda é melhor para as pessoas que um dia talvez vão estudar mecânica quântica. Ou seja, este tipo de composição, quando acontece, traduz por um fenómeno de interferência. Há tanto para dizer sobre estas coisas. Isto é tão interessante. Mas nós não temos muito tempo a perder sobre coisas interessantes. Nós temos um programa a cumprir. Bem. Ora bem, o que é que eu queria dizer? Pronto, então, a seguir disto, nós vamos fazer o outro exercício que era previsto. E eu não me vou pôr aqui com grandes improvisações, porque as últimas 4 ou 5 improvisações que eu tentei fazer sobre a transformada de Fourier, que é isso que nós vamos fazer agora, mudamos de tópico, não correram como eu queria. Isto não é o exercício, aliás, nem sequer é o exercício 79 que eu quero fazer, 78, é o exercício 79. Se me deixar. Não me deixa. É um bocadinho complicado. Tá. Estava aqui, vamos ver se agora deixa. Deixa. Então vamos fazer o exercício 179 e o que eu vou vos dar é as fórmulas da transformada de Fourier e vos dar algumas propriedades que são importantes sobre a transformada de Fourier. Se quiserem um formulário que eu infelizmente não tenho tempo, nem vou tentar vos explicar porque é que funciona assim, porque é que as fórmulas são assim. Isso demora demasiado tempo. E quando eu tentei fazê-lo, acaba por tornar a coisa ainda mais confusa do que ela realmente é. Logo, eu vou disponibilizar vários vídeos. Um vídeo que eu gravei com os vossos colegas, onde eu faço uma tentativa de justificar essas fórmulas. Vocês podem vê-los se quiserem, mas eu não vou fazer nesta aula. Bem, então, do que é que nós estamos a falar aqui? As coisas já começam um bocadinho mal, isso não faz mal. Vamos fazer isto assim. E vamos fazer isto assim, f de x mais f de x menos sobre 2. Aqui, este caso, é quando f é contínua em x. E aqui é quando f não é contínua em x. Ou que se quiserem, quando f não é contínua em x, o que nós fazemos é que vamos considerar
o ponto médio dos valores de f durante o salto da descontinuidade. É isso que este f de x, imaginamos que aqui temos, nós temos x, este valor aqui vai corresponder ao limite em x por valores superiores, f de x mais, enquanto este valor aqui da função vai ser f de x menos, que é o limite de f de x quando tendemos por valores inferiores a x. O que é que este número representa? O número representa simplesmente a metade. Ou seja, é um ponto intermédio que está a metade do salto da descontinuidade. O que é que falta aqui explicar? Aqui vou retirar este desenho, vocês poderão depois vê-lo de qualquer forma. Me falta explicar o que é que vale AN e BN. São duas fórmulas muito semelhantes. N é igual a 2 sobre T menos T sobre 2, T sobre 2, f de x cosseno de 2π nx sobre T dx. E já agora, porquê que com os vossos colegas eu tentei vos demonstrar estas formas? É porque eu, pessoalmente, nunca me recordo das fórmulas. Em particular, nunca me recordo se há um 2 ou se é sem 2, porque depende, às vezes, da convenção que vamos usar aqui. E aquilo que eu vos explico em 20 ou 30 minutos, como já tenho hábito de fazê-lo, eu sou capaz de reencontrá-lo muito rapidamente. Ou seja, não é uma fórmula que eu preciso de decorar. No vosso caso, eu talvez vos aconselho a fazê-lo. Convém fazê-lo. Ou seja, decorar estas formas uma vez por toda. E está feito. Πn x sobre T. Dx. Logo, notam que, e isto é importante, notam que esta primeira forma ela é válida qualquer que seja n superior ou igual a 0. Alguém ali, em particular, válida em A0. Enquanto esta forma aqui do Bn, só precisamos dos valores n superior ou igual a 1. Logo, ela também vai ser válida para esses valores. Falta dizer. Logo, normalmente vocês viram isto na teórica. Falta a coisa que eu devia ter dito logo ao início, ou seja, fiz tudo erradamente novamente, é que esta função que nós estamos a desenvolver em série de Fourier, ela tem que satisfazer uma hipótese importante, que é que tem que ser T periódica. Logo isto, o T, o que é que representa? Representa a periodicidade da função E. Acho que é tudo. Vou ver as horas. Não tenho muito tempo. Vamos limpar isto tudo. Como eu disse, eu vou disponibilizar este vídeo. Há duas propriedades que são muito importantes. Propriedades de cálculo, simplificações, se vocês quiserem, que vêm da análise matemática 1. Que são bastante importantes aqui nos cálculos de análise de séries de Fourier, que é que o que é que acontece quando nós fazemos integrais simétricos. Já vou explicar o que são integrais simétricos de funções pares e ímpares. O que é um integral simétrico? É simplesmente um integral sobre um intervalo que é simétrico, ou seja, mais r é o simétrico, o oposto, se quiserem, de menos r. E quando nós temos o integral de uma função ímpar, esse integral é necessariamente zero. E é muito fácil vê-lo. É possível demonstrá-lo, mas é mais fácil ainda de vê-lo. Imaginamos aqui que temos uma função parecida com a função sen, que é típico de uma função ímpar. Esta área é igual a esta área. Como esta área tem valores negativos, vai corresponder a um integral que é negativo.
Logo, quando eu faço o integral de menos r mais r, as duas áreas vão cancelar-se e vai dar zero. Quando eu tenho uma função que é par, nós não temos uma simplificação tão drástica, mas mesmo assim podemos reduzir o intervalo de integração ao intervalo de integração de 0 a r se multiplicarmos por 2. E aqui o raciocínio também é semelhante, vamos fazê-lo como uma função par conhecida, função cosseno, por exemplo, e aqui vocês vê-se que estas áreas são iguais. O integrar de menos r a r é uma coisa que integrar de 0 a r e multiplicar por 2. Logo, estejam sempre muito atentos à paridade e à imparidade das funções os coeficientes de Fourier vocês vão calcular. Porque pode ser simplesmente um argumento de imparidade, pode vos garantir imediatamente um integral que parece complicado de calcular, na verdade é muito simples. Logo, voltando aqui ao enunciado, nós acabamos aqui aquilo que nós queríamos fazer. Vamos pôr em prática estas fórmulas todas, estas propriedades todas, reparando que aqui nós temos uma função que é par, função módulo é uma função par. Lembrando-se que nos cossenos e nos senos da representação de Fourier, o que aparecia era 2πn sobre grande T, é o coeficiente que aparece nos cossenos e nos senos, e que nós aqui temos um T que é igual a 2. Como é igual a 2, isto vai dar que o coeficiente que aparece a multiplicar pelo x na decomposição de Fourier vai ser simplesmente πn. Logo nas fórmulas da AN, em vez de ter a cosseno 2πn sobre t dx, integrais com isto, basta pôr cosseno πn. Logo, vamos começar aqui pelo bn, porque a gente nota que aqui só aparece o cosseno, logo a priori o coeficiente bn tem que ser 0, tem que ser fácil de deduzir. Logo, bn vai ser o quê? Vai ser 2 sobre o período, mas aqui o período é 2, só 2 sobre 2 dá 1, vezes o integral de menos t sobre 2, ou seja, menos 1, 1, não é por nada o intervalo que nós consideramos aqui é de facto, para definir a função, é de facto o intervalo de menos 1 a 1, da nossa função, módulo de x vezes sen de esta coisa, ou seja, π n x dx. E quando nós escrevemos a definição do coeficiente bn, o que é que transparece? Transparece imediatamente que esta função que está a ser integrada, ela é ímpar. Porquê? Porque a função módulo de x é par e a função sen de qualquer coisa é ímpar. Qualquer coisa vezes x. E o produto de uma função par com uma função ímpar vai dar uma função ímpar. O integral simétrico de uma função ímpar vai dar 0. Logo aqui explica-se porque é que nesta fórmula não aparecem os senos. O que é que falta calcular? Falta calcular os coeficientes ANs, ou seja, estas coisas que aparecem a multiplicar pelo cosseno e que aparecem aqui no A0. Aqui, já agora, o A0 tem que ser igual a 1, porque o coeficiente que aparece aqui, naquela fórmula que eu dei acima, é A0 sobre 2. Logo, vamos começar pelo A0. Tem aquela fórmula, 2 sobre o período 2, vai dar 1, integral de menos 1 a 1, de cosseno de 0πx, que é cosseno de 0 vai dar 1. Logo, aqui vamos ter só módulo de x dx. Aqui estas coisas cancelam, vão dar 1, aqui temos uma função par, isto vai ser simplesmente o integral de 2 a 2 vezes 0 a 1 de módulo de x dx. E é aqui, não se nota muito, mas é aqui que estas simplificações de integrais de funções pares ou ímpares, neste caso pares, podem trazer em certas situações grandes simplificações, que é que esta função módulo de x é uma função definida por ramos.
o ramo dos valores x positivos e o ramo dos valores x negativos. Ao usar a paridade desta função, nós reduzimos o cálculo da função aqui no intervalo onde ela tem dois ramos, ao cálculo do integral dessa função no intervalo onde ela tem só um ramo. Logo, isto é uma simplificação, parecendo que não, bastante importante. Pronto, logo podemos tirar o módulo, estamos nos valores positivos, de 0 a 1. Isto vai dar um integral de 0 a 1 de x dx, primitiva x ao quadrado sobre 2, em 0 vale 0, e x ao quadrado sobre 2 em 1 vale 1 meio. 2 vezes 1 meio vai dar 1. Está verificado que este coeficiente aqui vale 1. Falta calcular os outros coeficientes. Estes vão ser um bocadinho mais complicados, por isso vou usar aqui o quadro. Logo, nós temos a n, que é igual a 2 sobre t, já vimos que era 1 integral de menos 1 a 1 da nossa função módulo de x, cosseno de n π x dx. Recordo que aqui geralmente é 2πn sobre grande T, mas aqui o grande T é igual a 2, logo 2 corta, fica só em π. E esta função claramente é par, eu produzo duas funções pares, eu posso escrever isto da forma 2 vezes integral de 0 a 1, retirar o módulo, estamos a valores positivos, x, cosseno, n, π, x, dx. Este integral é calculado usando o método da integração por partes. Logo, isto vai ser a variação entre 0 e 1 de x vezes uma primitiva de cosseno nπx, mas isso é fácil, é sen nπx sobre nπ. E também não é muito difícil vocês perceberem-se que se o x é igual a 0 ou o x é igual a 1, nós vamos ter aqui sen 0 e sen nπ, que em ambos os casos vai ser sempre igual a 0. Logo, este termo vale 0, porque sen 0 é igual a 1, e sen nπ porque sen 0 é igual a 0 e sen nπ é igual a 0. Logo, temos esta primeira parcela, menos o integral de 0 a 1 da derivada do x, que é 1, vezes aquela primitiva do cosseno, ou seja, sen de nπx sobre nπ dx. Aqui. Bem, então, aqui vamos ter que primitivar sen, vai ser menos cosseno, aliás, já posso fazer aqui p por um menos aqui. Isto é mesmo a derivada, quer dizer, é proporcional à derivada do cosseno, a derivada do cosseno é menos sen, e isto vai nos dar 2 vezes cosseno nπx a dividir por nπ vezes o nπ que corresponde a esta nova primitivação, ou seja, nπ ao quadrado entre 0 e 1. Então, isto fica 2 sobre n ao quadrado, π ao quadrado, cosseno de nπ menos cosseno de 0, que é 1. Talvez se lembram também da análise 1, que estas, ou também do estudo das séries, às vezes estas coisas aparecem em séries, só que alguns de vós, não, vocês deram séries, em análise 3. Lembram-se que o cosseno nπ, na verdade, é menos 1 elevado a n. O cosseno de 0 é 1, cosseno de π é menos 1, cosseno de 2π é 1, cosseno de 3π é menos 1, ou seja, o cosseno nπ é a sucessão alternada. Logo isto fica menos 1 elevado a n menos 1, mas claramente quando n é par, isto vai dar 0, porque vamos ter menos 1 ao quadrado, uma potência par, vai dar 1, menos 1 dá 0. Quando o n é ímpar, 2p menos 1, 2p mais 1, quanto é que isto vai dar? Pronto, uma potência ímpar de menos 1 vai dar menos 1. Logo vamos ficar aqui com menos 1, que é menos 2, vezes 2, ou seja, vamos ficar com, provavelmente aqui ter que dar uma volta, vamos ficar com menos 4, ou seja, 2 vezes menos 2, sobre n ao quadrado, vezes, não é n ao quadrado, desculpa,
sobre n igual a 2p mais 1, ou seja, 2p mais 1, ao quadrado vezes π ao quadrado. Logo a conclusão, voltando aqui, o que é que vai ser? Sobre os valores possíveis da AN, vai ser que A de 2p é igual a 0. Para P, temos de ter aqui cuidado, superior ou igual a 1. E A de 2p mais 1 vai ser também igual a 0 para P superior ou igual a 0. Porque os índices que nós vamos considerar, eles vão começar em P igual a 0. Aqui vamos ter A1, P igual a 1, A2, assim por diante. A 0, não é 0, é menos 4, aquela coisa que eu escrevi ali. É menos 4 sobre 2p mais 1 ao quadrado, π ao quadrado. Logo, o desenvolvimento de Fourier daquela função que nós vimos, aliás, podemos memorizar isso e voltar aqui ao enunciado do exercício, dá exatamente o que está aqui. Se vocês verificarem, temos um menos 4, aqui 2n menos 1, mas é porque ele começa a soma. Eu comecei a minha soma em p igual a 1, em p igual a 0, para os índices ímpares. Aqui começa-se em n igual a 1, mas se eu fizer 2 menos 1, vai dar 1, ou seja, a mesma coisa. Logo, menos 4 sobre 2n menos 1 ao quadrado, π ao quadrado, é o coeficiente AN, vezes o cosseno de πx, vezes o índice ímpar, 2n menos 1. Logo, esta fórmula está quase verificada. E eu digo quase, porque vocês se lembrarem da teórica ou daquilo que eu mencionei acima, esta igualdade ela só é verificada se f é contínua em x. Logo, o que nós temos que verificar por além disso é que a função f é contínua em x, para poder ser igual à sua série de Fourier. Mas aqui é muito fácil vê-lo, vamos fazer isso com um desenho, mas do que demonstrá-lo não é assim tão fácil. Quer dizer, não é complicado, é simplesmente chato. Aqui temos menos 1, aqui temos 1. O que é que vai fazer quando eu vou fazer vai acontecer quando eu vou fazer uma extensão da função módulo definida entre menos 1, 1 por 2π periodicidade? Vamos ter uma coisa que é assim. Logo isto vai dar uma função que é nitidamente contínua, mesmo se não é derivável em todos os pontos. Por exemplo, em menos 1, 1 e em 0 não é derivável. Mas pelo menos é contínua. Logo, sim, temos esta igualdade. Perguntas? Pronto, uma vez que nós temos esta igualdade, isto é um exercício que as pessoas na matemática gostam muito, que é aplicar esta fórmula para calcular a soma de uma certa série numérica. Bom, este tipo de exercício, em geral, é muito fácil. Basta-se perceber para que valor de x esta relação dá esta igualdade. E aqui é claro que quando nós vamos avaliar esta igualdade para esse valor específico de x, a dependência em cosseno, a função cosseno vai desaparecer. E a forma mais simples de fazer desaparecer a dependência em cosseno, não quer dizer que isso vai funcionar, mas pelo menos uma das formas mais simples, um candidato é fazer x igual a 0. Porque se eu fizer x igual a 0, isto vai me dar f de 0, que eu sei ser igual a 0, porque é função módulo, que vai ser igual a 1 meio menos 4 sobre π ao quadrado, vezes aquela soma, para n superior ou igual a 1, de cosseno de 0, porque x é igual a 0, logo 1, vezes 1 sobre 2n menos 1 ao quadrado. Fazendo cosseno de 0, temos esta forma, e usando a série de Fourier da função f, temos esta forma.
E não vai ser muito difícil vocês verem que quando passem um meio do outro lado, vai ficar menos um meio, menos 4π ao quadrado, quando multiplicamos ambos os lados por menos π ao quadrado sobre 4, vai multiplicar por menos um meio, vai ficar mais, e vai ficar π ao quadrado sobre 4 vezes 2, que é 8. Logo, esta fórmula implica imediatamente o resultado pretendido. Perguntas? Pronto. Não tenho muito para acrescentar. Se vocês olharem, por exemplo, o exercício acima, o 118, mas esse foi tratado na teórica. Vocês viram que é exatamente a mesma coisa. Reparem aqui que para obter as somas desta função, e em particular esta soma de Dirichlet, e a soma de Dirichlet alternada associada, nós utilizamos simplesmente dois valores de x. Esta aqui, nitidamente, é para... esta aqui, nitidamente, funciona para x igual a 0. Se eu fizer x igual a 0 aqui, faz desaparecer o cosseno, fica aqui 1 menos 1 elevado a n. E ficamos exatamente com esta fórmula. Vamos ficar 4 vezes 3, vai dar menos 12. Enquanto esta, eu disse a asneira, x igual a 0, menos 1 elevado a n, certo? Segundo ao quadrado, 0, sim, fica menos 1/3, ou seja, vai ficar menos 1 sobre 12. Logo, esta aqui corresponde ao, esta aqui, vamos pôr aqui o x, esta corresponde aqui a fazer x igual a 0. Assumindo que temos esta fórmula, esta igualdade vai corresponder a que valor de x? Claramente, x igual a 1. Porquê? Porque o x igual a 1 vai fazer aparecer cosseno nπ, que vai ser menos 1 elevado a n, como vimos. Que vai multiplicar por menos 1 elevado a n, vai dar menos 1 elevado a n ao quadrado, vai dar 1. Logo vai ficar 4 sobre π ao quadrado, vai dar 1. Mas depois aqui nós temos x igual a 1. Isto vai fazer aparecer também 1. 1 menos 1/3 vai ser 2/3. 2/3 a dividir por 4. Que é 1/6. 2/3 a dividir por 4 vai dar 1/6. E o sinal mais, π ao quadrado. Este π ao quadrado vai para cima, este quadrado vai para baixo. E este aqui vale 1. Pronto.